Salve, irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma noite, estamos aqui na praça para trazer a palavra do Senhor Jesus, amado. A igreja, ela não pode ficar parada. O chamado da igreja é eclesia, é chamado para fora. E o Senhor disse a todos: isso daqui não é para pastor, nem para padre, nem para missionário, nem para evangelista, não, é para todos. Ide para o mundo inteiro, pregai a minha palavra a toda criatura. Olha como que a Bíblia fala do homem que ainda não tem Jesus, criatura, porque ele foi feito e criado por Deus, por isso que é criatura. E ele se torna filho de Deus quando ele aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aí ele se torna filho de Deus por adoção, por intermédio de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Pai. E hoje eu estou com a palavra para trazer aqui uma meditação em Romanos 6, 22, que vai falar do pecado. O meu texto da minha Bíblia diz assim, ó: podemos pecar livremente? É uma pergunta, né? E a minha esposa disse aqui que nós temos um advogado. Oh, aleluia, Pai. João escreveu assim, ó: filhinhos, João 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Esse daqui é nosso advogado, o Senhor Jesus Cristo, igreja, que nos livra, o sangue dele nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus, como eu disse, está em Romanos 6, 22 e 23, que diz assim a respeito do pecado: mas agora, liberto dos pecados, feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Pai. Oh, aleluia, Pai. Nosso Senhor, Ele morreu por nossos pecados. Está escrito lá em 1 Coríntios 13, 15, 3. Cristo morreu por nossos pecados. Então não foi em vão a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele teve uma morte de cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Oh, aleluia, Pai. Ele entregou a sua vida, amado, entregou a sua vida por mim e por você. Por que razão? Pelos nossos pecados. O pecado tem um preço. O pecado tem um preço, está escrito na Bíblia. A oração do Pai Nosso está dizendo ali, ó. A oração do Pai Nosso, Mateus 6,16, 6,12, está dizendo assim: perdoa as nossas dívidas. Oh, aleluia, Pai. Nós temos uma dívida quando nós pecamos. Toda vez que nós pecamos, o Senhor, o sangue dele nos cobre, nos livra de todo pecado. Todo pecado. A gente vai ver na Bíblia homens que mataram, homens que queimaram seu filho, como o rei Manassés, que pecou contra Deus. Mas quando ele caiu em si é o quê? É se arrepender. Ele se arrependeu pelos seus pecados, pela sua malvadeza, pelo seu mal que ele causou a si mesmo. Porque quando uma pessoa mata, quando uma pessoa tira a vida, já imaginou de um inocente? Já imaginou ainda de uma criança, filho dele, por idolatria, por sacrifício a Baal, a Zera? Eles faziam isso lá atrás. Eles sacrificavam filhos. E não é lá atrás não, tem muitos ainda que nos dias de hoje ainda faz isso.
escondido, né? Muitos a gente vê aí notícias de pessoas que fazem isso, canibais, pessoas que faz por prazer, mata por prazer. Essas pessoas aí, elas estão cometendo um pecado gravíssimo contra nosso Deus. Se ele se arrepender, nosso Deus é misericordioso para perdoar de todo o pecado. É o que está escrito aqui em 1 João 2:1. Oh, aleluia, Pai. O vento está tentando atrapalhar. 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, como já foi dito aqui. Temos um advogado, amado. Mas esse advogado nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu numa cruz, porque tinha que morrer, que antes, como que eles pagavam pelos seus pecados? Por sacrifício. Eles sacrificavam um animal. Se você tinha condição, você sacrificava um boi. Se você não tinha, era um cabrito, um carneiro. Mas todos tinham que fazer um sacrifício. Quem não tinha nada tinha que arrumar uma pombinha, né? Tinha que arrumar ali algum animal para poder derramar o sangue dele pelos seus pecados. Tadinho, né? Não fez nada por isso e estava ali sendo sacrificado pelos nossos pecados. Antes de Jesus vir era assim, mas Jesus veio. Oh, aleluia, Pai. Ele é o nosso sacrifício vivo, aleluia, não morto, porque ele morreu e ressuscitou. Oh, glórias ao Pai. Toda vida que falar, toda vez que falar que Jesus morreu, lembra de dizer que ele ressuscitou. Ressuscitou ao 3º dia. Oh, glórias ao Pai. Mas a morte de Cristo, amado, ele é uma vergonha para os judeus. Muitos não aceitaram a morte dele. Por quê? Porque ele se despiu de si mesmo. Ele foi pregado seminu numa cruz, na entrada da cidade, para que todos que passassem ali viam. Era um pecado que era colocado lá na cruz, na entrada da cidade, e todos que passavam ali via e olhava. O que será que esse daí cometeu? Ele não foi o primeiro. Ali tinha dois do seu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Era um costume que veio já bem de trás. Os sírios, Alexandre o Grande, vários, os seus generais, era uma maneira de uma morte muito dolorosa, a morte de cruz. Pra vocês terem ideia, Cristo foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou até às 3 horas agoniando na cruz, derramando o seu sangue. Aleluia ao Pai. Porque ali era a mão perfurada, os pés perfurados. E além disso, ainda eles tinham que levar a sua cruz até o Calvário, carregar ali a sua cruz, sendo chicoteado, caía de um lado, caía do outro. Muitos não aguentavam, mas Cristo levou a cruz, deu o seu sangue precioso. É por isso que está dizendo aqui, ó, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoa de todo pecado. E lá atrás, nosso pai na fé, Abraão, quando ele subiu ali no Monte Moriá para poder sacrificar seu filho amado, Isaque, o Senhor disse a ele para ele levar lá, molar e queimar. Remolar é sangrar, amarrar, sangrar e depois tacar fogo ali no holocausto ali. Era um sacrifício que eles faziam de animais. Mas Deus, quando pediu isso a Abraão, foi para saber se realmente, oh, aleluia ao Pai, ele o amava, se ele estava preparado para ser, oh, aleluia ao Pai. O Abraão, que tanto fala, o pai da fé, e ele teve fé. Ele teve tanta fé, pastor Ivan, ele falou assim: a minha promessa, Deus me deu como promessa, e se ele me deu como promessa, se eu matar ele vai ressuscitar.
porque ele tinha fé no que o Senhor tinha dito a ele. Ele recebeu ali o seu filho, a sua bênção, com 100 anos. Ele não tinha mais tempo. E ele sabia que Deus não queria, oh, aleluia, Pai, e que mesmo que ele tirasse a vida dele, é o que o Senhor disse lá a Lázaro, em João 11:25, as irmãs de Lázaro, oh, aleluia, Pai, que ainda que morra, se crer, viverá, aleluia, Pai. Maria, Marta, se vocês crerem, elas, eu sei, Senhor, no último dia ele ressuscitará. Não, eu sou a vida, a ressurreição, oh, aleluia, Pai, e aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá, oh, aleluia, Pai. Então o Senhor não quer sacrifício. Na verdade, o Senhor não quer que você pague uma penitência, porque Ele já deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas para isso nós temos que reconhecer, olha como que a nossa dívida é tão pequena perante os nossos pecados, que Ele pagou um preço altíssimo. Ele deu seu Filho. Você daria seu Filho para morrer pelo pecado de outro? Ninguém faria isso. Na sua sã consciência, não. E Ele disse a Abraão, não faça isso. Falou 2 vezes com ele: Abraão, Abraão, não faça isso. Aí uma ovelha, Deus proverá, porque ele cria tanto que quando o filho dele pergunta a ele fala: olha, pai, cadê o carneiro, cadê o animal para ser sacrificado? Muitos falam assim: olha, se ele soubesse, ele tinha, não, ele obedeceu também, ele não correu não. Aí ele amarrou ele, colocou ali no holocausto para ser morto e queimado em sacrifício. Mas Deus falou não, quando ele já tinha lançado uma palavra: nas coisas difíceis da sua vida, crê que Deus proverá na sua vida. Quando ele disse filho, Deus proverá. Deus proveu na vida de Abraão. Ele recebeu ali, o aleluia ao Pai. Ele recebeu ali, ele falou: ufa, passei por pouco por essa. Não, igreja, não, irmão, o Senhor não quer sangue de inocente. Não, porque Ele derramou já um sangue precioso do seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Oh, aleluia, Pai. Ele deu a maior dádiva, o maior amor, aleluia, Pai. Ele já nos deu, igreja. Mas para isso, nós temos que reconhecer nosso Senhor, o que Ele fez por nós. Aqui quando está falando aqui de pagar por um preço, está dizendo assim em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Timóteo diz assim também, 1 Timóteo 2,6: a qual deu a si mesmo um preço, aqui está falando de preço, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Oh, aleluia, Pai. Ele foi testemunho, Ele serviu de testemunho, pagou um preço por mim e por você. A Bíblia toda, amado, desde lá em Gênesis, quando o Senhor prometeu ali, falou a serpente, falou a mulher que ia, oh, aleluia, Pai, nascer da descendência da mulher, uma qual ia pisar na cabeça de Satanás para nos dar vitória. E Satanás sempre perseguiu Abraão, sempre perseguiu a família, as descendências de Deus. A gente vai ver ali Moisés, depois ali o rei do Egito ali, Faraó queria acabar com todas as crianças. Moisés foi escondido, aleluia, Pai. E ali Deus escolheu ele para poder libertar aquele povo que estava sendo escravo por mais de 400 anos. Aleluia. Porque já era uma promessa que Deus já tinha feito lá atrás, que eles iam passar por esses 430 anos
Mas Deus ia levantar um libertador. Aleluia, Pai. Deus levantou ali Moisés como libertador daquele povo, Josué como conquistador das terras, deu vitória a ele, na onde ele foi, aleluia. Glória a Deus. O livro de Josué está dizendo ali no capítulo 1, 4 vezes o Senhor falando a ele: tem de bom ânimo, Josué, na onde você colocar a planta do teu pé, eu te darei vitória. Dá para você ter certeza, olha, se você acreditar nessa palavra, que na onde você for, Deus vai te dar vitória. Você vai temer o quê? Tem alguma coisa de impossível para Deus? Minha esposa já disse aqui hoje, não tem nada de impossível para Ele. Nada vai impedir de você alcançar a bênção que Deus colocou na tua vida, a não ser que você desista, a não ser que você mesmo cancele. Mas Deus não quer que você faça isso. Deus, Ele tem prazer na vida. Aleluia, Pai. Ele abomina aquele que tira a sua vida. Aleluia, Pai. Mas Ele tem prazer na morte dos seus. A Bíblia vai nos dizer sobre isso. Aleluia, Pai. E quando o Senhor disse isso ali a Abraão, Ele vem dizendo em toda a tua palavra. Olha só. A gente vai ver também aqui, ó, o preço que Ele pagou tão alto por nós. Está aqui na frente aqui. Em Colossenses 2 está dizendo: olha, nós fomos sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé e no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estava morto pelos vossos pecados, na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, Jesus, perdoando de toda a ofensa, havendo riscado a cédula, oh aleluia, oh Pai, havendo riscado a cédula do pecado, que contra nós, na sua ordenança, a qual alguma maneira nos era ao contrário, e tirou do meio de nós, cravando na cruz a nota do pecado, a sua dívida do pecado. Nós tínhamos uma dívida para pagar que era impagável, e o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer isso nas parábolas. Aleluia, Pai. Na mulher que veio ali, Ele conta uma parábola ali e fala: olha, tinha 2 devedores, um devia muito e o outro não tinha como eles pagar, e eu perdoei, o seu Senhor perdoou os 2. Qual dos 2 que devia ser mais grato? E ele pergunta isso a um fariseu, Simão. Aí ele fala: o que mais devia. Mas o Senhor pagou, aqui está dizendo que Ele pagou na cruz. Aleluia, Pai. Ele pagou na cruz, cravou na cruz. Ali Ele disse: tetelestai, está consumado, está consumado. Ele veio para uma missão, morrer por mim e por você. Aleluia, Pai. Glória. E ali na cruz Ele pagou essa dívida minha e tua pelos nossos pecados, cravando ali a nossa dívida impagável. Não tinha como nenhum homem, nem o mais rico dessa terra, nem Salomão, muito menos Elon Musk, nenhum deles tinha como pagar a dívida, porque o salário, o preço era a morte, não tinha como negociar. Mas Ele negociou, Ele pagou. Aleluia, Pai. Ele não pagou para Satanás, porque Deus não deve nada para Satanás. Ele pagou ao Pai, porque foi uma promessa feita lá no céu. Aleluia. Que Ele preparou lá. Aleluia, Pai. Deus não foi pego desprevenido em nada. Em nada. Onde o homem pecou, Ele já tinha provido. Ele já tinha, como disse ali Abraão, Deus proverá. Aleluia. Ele proveu, amado. Então fica com essa palavra nesse dia de hoje em seu coração. Guarda que o Senhor, Ele pagou um preço altíssimo
pela tua vida, pelos teus pecados, meus pecados e pelo pecado da humanidade, do primeiro homem até o último homem. Mas para isso, você tem que aceitar Ele como único e suficiente Salvador, para que esse testemunho, Pai, que esse testamento, e tanto é que é tão forte que Ele teve que morrer, para nós herdar essa herança. Aleluia, Pai. Olha como é rico isso. Ele teve que morrer, porque você só tem direito à herança quando teu pai morre. Aleluia. A parábola do filho pródigo. Ali foi concedido, mas é concedido somente quando o pai morre. E ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você, em nome de Jesus. Amém. Amém.